Bolsonaro, eu estava conversando com um grupo de apoiadores meus e falaram isso de maneira direta, né? Precisamos do Randolfo Rodrigues da direita. Cruzes! Mas eu entendo o ponto, né? É alguém que vive para atazanar os adversários e ficar recorrendo o tempo inteiro à justiça, judicializando a política para criar tumulto. Por que a direita não faz isso? Dois motivos, né? Primeiro, porque tem mais o que fazer e realmente a postura típica dos liberais e dos conservadores é propositiva, né? É construtiva, não é destruidora, não é ficar criando obstáculo e atrapalhando. E segundo, porque não surtiria efeito concreto, a não ser a questão pedagógica que você menciona, que eu concordo. Então eu acho que valeria a pena, sim, acho que tem começado a aparecer isso um pouco. O deputado Paulo Eduardo Martins, por exemplo, tem provocado as instituições adequadas em relação à campanha antecipada do PT, ou crimes, ou coisas assim, né? Tem provocado nesse sentido, mas o único efeito realmente é pedagógico, é mostrar que existe um lado nessa justiça, principalmente no Supremo Tribunal Federal e no TSE, e aí eu vou responder a sua questão. Não é na minha visão, eu não sou um relativista, eu acho que o relativismo é um câncer, né? Não é uma questão de opinião. Nós já passamos disso. Existem coisas que são passíveis de discussões, regiões cinzentas, e tem coisas que não. Você não vai discutir se o Lula é corrupto ou não. Você vai discutir as nuances do malabarismo supremo para descondená-lo. Mas ninguém sério que você aceita entrar num debate vai virar e falar: não, Lula não é ladrão e nunca fez nada do que estão acusando ele de ter feito. Isso não vale a pena discutir com gente assim, como não vale a pena discutir com um desconstrutivista. O cara que rejeita a possibilidade de se aproximar da verdade por meio de lógica, de fatos, da verdade objetiva, por que você vai discutir com um cara desse? Então, eu não gosto de conversar com relativistas, e eu acho que já passamos faz muito tempo da seara de opinião aqui, né? Qualquer um que negue o ativismo partidário, ideológico, político, de alguns ministros do Supremo e do TSE, está vivendo no mundo de Nárnia, está numa bolha, é alienado ou está agindo como um desinformante. Está tentando lançar cortina de fumaça, levantar poeira para, enfim, passar pano para o que todo mundo sério já constatou faz algum tempo. Então nós estamos diante de um ativismo sem precedentes, é algo muito preocupante, ameaça as nossas instituições republicanas, a nossa própria democracia, porque nós temos ministros tentando impedir a reeleição de um presidente eleito. E com a conivência, com a cumplicidade de boa parte da imprensa, da velha imprensa. Eu até brinquei, Paulo, hoje no meu Twitter, né, que após ler o editorial do Estadão de hoje, quinta-feira, enquanto gravamos aqui, eu tive vontade de acender 3 velas e rezar o Pai Nosso para nossa sacrossanta urna eletrônica, amém, né? Colocar fotos do Barroso, do ministro Alexandre e do Fachin num altar e se ajoelhar e demonstrar toda a gratidão por eles protegerem com tanto afinco a nossa democracia e, claro, colocar uma foto do Bolsonaro em algum canto e jogar tomate podre nele, né? Porque, brincadeiras à parte, o editorial do Estadão diz exatamente isso, que as nossas instituições, que o Brasil está se defendendo de um golpismo, o Brasil não é representado aqui pelo presidente que teve quase 58 milhões de votos, mas sim pela OAB, pela AJUF e pela velha imprensa, pela própria imprensa militante, né? Então eles representariam o Brasil, assim como o mundo ficou horrorizado com Bolsonaro. Quem é o mundo? Por exemplo, o representante do governo americano, que emitiu uma nota dizendo que confia nas eleições brasileiras. Pasmem, né? Eles não têm lugar de fala, porque a eleição que levou o Joe Biden ao poder foi uma esculhambação e até hoje é alvo de questão na justiça e documentário que mostra muitas suspeitas, muitas coisas estranhas. Segundo lugar, o próprio governo Joe Biden é de esquerda, então haveria aí um alinhamento ideológico com a oposição no Brasil. E por fim, claro, por uma questão mais prosaica, mais comezinha. Poxa, se eles confiam tanto no sistema que o Barroso garante ser inviolável, por que eles não adotam? Porque não pode ser uma dificuldade tecnológica, uma vez que os Estados Unidos mandaram o homem para a Lua na década de 60, né? É um dos países mais ricos e mais avançados tecnologicamente do mundo.
Não obstante, em vários estados ainda se usa cédula de papel, assim como na França, né, que é um país tão admirado pelo iluministro Barroso. Então, todo mundo que está atestando a confiança cega nesse artefato tecnológico obsoleto, né, nesse processo eleitoral, teria que explicar para começo de conversa por que não adota nos seus respectivos países, já que só Brasil, Butão e Bangladesh que seguem esse modelo tão centralizado e opaco da urna de primeira geração sem possibilidade de aferição pública ou de redundância, né, de dupla contagem com o voto materializado. Agora, o mais bizarro de tudo, Paulo, é que nós estamos vendo essa transformação do aparato, do objeto inanimado em alvo de reverência, né, religiosa, assim como a demonização de qualquer um que tenha dúvidas em relação à urna. E isso está cabendo até mesmo para inquérito, para falar de impeachment uma vez mais, ou de crime, que o Bolsonaro cometeu crime, e aí tem 5 dias ou algumas horas para responder sobre essa reunião, sendo que o Fachin é que deveria explicar por que ele convocou embaixadores, uma vez que não é a função dele, né, para insinuar de um futuro golpe que poderia acontecer no Brasil. Isso sim é que precisa de explicação, não um presidente, o líder do Poder Executivo, recebendo respectivos representantes dos poderes executivos de seus países para expor, para externar suas dúvidas e dados, alguns fatos incômodos sobre o nosso processo eleitoral, né? Além de tudo isso que demonstra uma postura muito suspeita, e mil outras coisas que eu poderia dizer aqui, né? A escolha do TSE ou TRE de Anitta ou de atriz global lulista que faz aniversário em tema de Lula como garota propaganda, essas coisas todas, né? O site do TSE mostrava que voto impresso é algo muito tranquilo e importante, que não tem nada a ver com volta de voto em papel, e aí o próprio Barroso depois espalha fake news dizendo que o Bolsonaro queria a volta do voto de papel. Mil coisas que eu podia citar, mas eu quero ficar em um outro detalhe. A quantidade de gente que mudou de opinião e mudou muito rápido. E hoje chama de golpismo você questionar a urna, sacrossanta urna eletrônica, sendo que ontem, e aqui é quase literal, eles estavam aplaudindo evolução de lei para ter voto impresso, porque afinal de contas o modelo era imperfeito, não trazia transparência, não trazia segurança. Exemplos, Rodrigo Maia, que se orgulhou muito de ter sido relator do projeto que incluiu a questão do voto impresso. Roberto Requião, que já foi autor de um projeto semelhante e elogiou um outro para pegar pelo menos ali uns 10% de urna e poder ter essa conferência, né, material para você poder trazer consistência, na palavra dele, ao sistema. O Ciro Gomes e todo o PDT, que desde Brizola são muito fortes, muito barulhentos na defesa de uma mudança do sistema, né? Porque afinal de contas o Ciro já explicou de maneira mais didática do que o próprio TSE que o voto impresso não tem nada a ver com o voto em papel, é um plásticozinho inviolável ou um vidro que o sujeito olha, cai ali, picota, e se alguém questionar na justiça pode abrir e fazer uma contagem para ter a redundância tão necessária à confiança do público. A Simone Tebet, que se orgulhou muito também, né, de ter votado pela derrubada do veto da Dilma Rousseff em relação ao voto impresso, questionando, será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Então, para que a gente tire essa dúvida e dê tranquilidade ao eleitor de que ele possa saber que a partir de agora, 2016, 2018, ele vai votar e vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu, nós optamos por derrubar o veto da presidente Dilma, né? Isso foi Simone Tebet há pouquinho tempo atrás. O João Amoedo, do Partido Novo, né, que respondeu de forma muito direta, tudo que pudesse dar transparência ao processo eleitoral, eu sou favorável. E o voto impresso cai nessa categoria. Tem muitas pessoas que têm uma certa desconfiança das urnas eletrônicas, o que é natural, então eu sou totalmente favorável a que a gente possa ter o voto impresso nas eleições. O mesmo Amoedo, que agora parabenizou o grupo de 40 procuradores federais, né, que enviaram um ofício ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que abra investigação sobre, abre aspas, o inaceitável pronunciamento de Bolsonaro em relação às incertezas e dúvidas que ele tem sobre a urna eletrônica que não tem o voto impresso. Que, aliás, um projeto de lei dele foi aprovado e depois considerado inconstitucional pelo Supremo, e aí uma PEC foi a votação agora mais recentemente e teve ingerência do próprio Supremo, do Barroso, para que não fosse aprovada.
tudo muito suspeito, né? Então, o Amoedo agora acha que essa gente está cumprindo o dever com o país, com a democracia. O que mudou não foi Bolsonaro. Bolsonaro é o único que não mudou nessa história, que tem consistência e coerência. Aliás, falam que é discurso de perdedor e golpista. Só que é estranho isso, porque o Bolsonaro tem projeto de lei lá atrás sobre isso. Ele venceu, como muitos estão lembrando, 6 eleições para deputado e a eleição para presidente. Então ele tem lugar de fala. Ele não é um mau perdedor, ele tem essa demanda por mais transparência desde sempre, ou seja, dá mais legitimidade à demanda dele, o fato de ter sido vitorioso em tantas eleições. Então veja que a acusação da imprensa, da oposição e dos juízes, da AJUF, do Supremo, é que não fica em pé durante 2 segundos de reflexão, né? Aliás, o Partido Novo, do mesmo Amoedo, também comentou em cima de uma postagem do jornalista da Globo, Guga Chakra, o seguinte: voto eletrônico com comprovante impresso permite a rapidez atual com a possibilidade da recontagem física se necessário. Qual era a postagem do jornalista Guga Chakra? Era o seguinte: o risco das urnas eletrônicas serem alvo de hackers existe. O Brasil deveria rever isso e talvez voltar ao voto de papel. Ele apagou essa postagem, então quem mudou de novo foi o jornalista da Globo, não o presidente Bolsonaro, que está na mesma página. Aliás, é curioso que a gente fica na dúvida, Paulo, do que a gente entende sobre isso, porque o Barroso diz que é inviolável. Existiu um hacker que invadiu o sistema e ficou lá 8 meses. Quem trouxe à tona isso foi o Bolsonaro. O inquérito não era sigiloso, mas abriram um inquérito para investigar o vazamento de suposto inquérito sigiloso por Bolsonaro, ou seja, tiraram no mensageiro. Apagaram os logs, ou seja, os rastros digitais desse hacker. Alegam que ele não mexeu em nada que pudesse alterar voto, mas ninguém sabe. Além do que, não há uma porta digital arrombada. E nenhum hacker costuma ficar 8 meses num lugar discreto. O hacker costuma fazer uma invasão e deixar sinais, porque ele quer roubar alguma coisa, ele quer algum intuito ali de mais curto prazo. O que nos leva a suspeitar que pode ter tido alguma cumplicidade de dentro. E aí vem essa questão, né? O Globo já mencionou que 23 pessoas ficaram na sala da decisão da eleição de 2014, o supercomputador centralizado, e de repente não é mais supercomputador, o TSE nega que é a Oracle que tenha desenvolvido isso, nega que são 20 e poucas pessoas apenas. Então, cara, é um desencontro de informação danada. E aí o Barroso diz que a urna que foi violada é inviolável, ao lado do Fachin, que diz que teme ataque hacker de russo na eleição. Tá certo que ele disse isso quando o presidente Bolsonaro estava em visita diplomática na Rússia, o que alimenta a suspeita de uma alfinetada desnecessária e uma gafe diplomática. Mas, de novo, a mídia essa semana mesmo deu notícia de que o TSE estaria preocupado com possibilidade de invasão e ataque hacker nas eleições. Tem ou não tem a possibilidade de ataque hacker? É ou não é inviolável? Então, a gente fica sem saber essas coisas. Agora, vamos lá. Mais um, né? Mais um. O Lula disse recentemente que as eleições foram fraudadas em 2018. A Érica Cocai do PT também já tinha escrito isso. E aí a gente não vê o TSE se manifestando, ninguém preocupado com essa afronta, com esse ataque ao sistema eleitoral, né? Falou que foi fraudado. Agora tem uma outra coisa interessante, viu, Paulo? O Lula, o mesmo Lula, né? Ele em 2002 disse: nada é infalível, só Deus. Vamos pegar o que aconteceu aqui. Quantas denúncias já foram feitas de defunto que vota de cidade que tem mais eleitores do que habitantes? Lula já foi favorável também ao voto impresso e disse que não sabemos se a urna pode ser manipulada ou não. O que nos leva a refletir também sobre o ônus da prova, né? Falam que nunca foi provada nenhuma fraude, mas quem tem que provar que não é possível ter fraude é o TSE, que coordena o processo. Você não prova um crime com a ausência de provas. Você não prende o careca porque não encontrou nenhum fio de cabelo na cena do crime. Então isso é uma coisa muito esdrúxula. Se tem 1/3 dos eleitores que desconfiam desse modelo, é o TSE que tem que fazer alguma coisa para atender isso, porque a democracia está em risco, está ameaçada. Então o Bolsonaro está clamando por mais transparência, por uma possibilidade de redundância, de dupla checagem, coisas que vários representantes da esquerda defendiam com naturalidade até ontem, e eis que está toda a mídia, todo o judiciário quase, e a oposição inteira dizendo que ele é um golpista que envergonha o Brasil por reagir ao que realmente foi uma afronta à democracia, o encontro de Fachin com embaixadores, para poder mostrar aos embaixadores o contraponto, o contraditório.
a sua versão e vários fatos incômodos que estão até hoje sem explicação. Paulo, o resumo da obra é o seguinte: é óbvio que nós estamos diante de um TSE militante que tem um partido que já escolheu o seu candidato, né, e que está tentando fazer de tudo para que Bolsonaro não seja reeleito. Isso tem um único nome, exatamente aquilo que todos eles acusam Bolsonaro de desejar. E é uma tática conhecida leninista, acusar os outros do que vocês são, do que vocês querem. O nome disso é golpe.